Olá, a paz do Senhor. Eu quero vos convidar nesta noite, às 0h em ponto, à meia-noite, que nós possamos nos unir e orarmos e fazermos uma oração e um clamor bem alto, bem forte, bem audível, para que chegue as nossas orações conjuntamente nos céus. Quero recomendar 3 textos bíblicos. Vou recomendar 3 textos bíblicos e mais um salmo. Primeiro texto que eu gostaria que você anotasse. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo texto, anota aí. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, 9. Que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. Segundo texto, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Terceiro texto, Jeremias, capítulo de número 29, verso 11 e 12. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29, verso 11 e 12. E para completar, ler todo o Salmo de número 4, que é um salmo de força, um salmo de revestimento e um salmo de proteção. Eu vou ler aqui apenas o verso de número 1 do Salmo de número 4, para que a gente possa condensar esse vídeo. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aí você pode até colocar lá no plural. Ouça, ó Deus, as nossas orações. E também queria deixar aqui uma palavra breve que diz o seguinte: muitas vezes eu, pastor Azamor, me pergunto se temos noção dos livramentos que Deus nos proporciona diariamente. Na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. É bom a gente meditar nisso. Você já parou para pensar nisso? Quantos livramentos? Ou se você entende que consegue se livrar sozinho das mazelas da vida e do mundo? A palavra de Deus diz, na epístola de Pedro, que existe um vosso adversário que anda ao derredor, bramando como se fosse. Texto muito conhecido. A gente pensa da seguinte maneira: o pior é que tem muita gente hoje que pensa ser capaz de conduzir a sua vida sem a proteção de Deus. O que mais a gente tem ouvido, principalmente do governador de São Paulo e do Rio de Janeiro, que não falam em Deus um minuto, um segundo, questão da economia, questão da pandemia, mas não tem uma palavra consolidada do nome de Deus. Nós sabemos que depois de uma tempestade muito forte, às vezes uma rede de esgoto entupido enche um quintal, enche uma casa. Rede de saneamento básico no Brasil é uma brincadeira. Qualquer chuva, principalmente no Rio de Janeiro, inunda tudo. Então, algumas calamidades, elas ocorrem naturalmente. Mas, se nós tivéssemos entendido ou compreendido a necessidade que temos de orar continuamente, eu tenho certeza que hoje nós teríamos um momento de mais tranquilidade na nossa nação. Eu digo na nossa nação porque é uma das maiores nações evangélicas do mundo. Então eu creio que são várias igrejas, vários irmãos e irmãs que estão sempre orando, intercedendo. Mas a oração, ela quanto mais, melhor. Quanto menos, pior. Então nós chegamos um momento agora, ou nós oramos, ou não dá. Então eu só gostaria de fazer esse alerta. Contar com as autoridades
É lamentável. A gente vê até uma certa promoção e um marketing muito individual quando essas autoridades começam a se pronunciar, porque poderiam ter visto a questão da saúde antes, poderiam ver a questão da água, principalmente do estado do Rio de Janeiro, antes. Tem pessoas que continuam tomando água altamente clorada. Eu mesmo abro aqui a minha bica de casa, do quintal, a água é amarela, a água não serve nem para dar para um cachorro, porque está em risco do cachorro ficar até doente. Imagine uma pessoa beber, pessoas que não têm um filtro, pessoas que não têm condições de passar pelo processo de filtragem dessa água, como fica? Então são vários problemas que já vêm se arrastando ao longo da história da nossa nação. E em segundo lugar, ou por último, nós intercedermos mais pelo nosso presidente da República, eleito democraticamente, mas que eu vejo que neste momento ele não está confortavelmente sabendo agir como um presidente deve agir, com mais cautela, mais prudência e com maior apresentação de algumas ações e resultados mais práticos e evidenciados. E não combater com palavras ásperas que não são boas neste momento. Então, você que às vezes tem uma tensão, um nervosismo um pouco mais exacerbado, segura a onda, se retenha. A melhor coisa é viver na paz. A guerra traz dois lados interessantes, um que vence e um que perde. Quem vence, comemora. Quem perde, se entristece. Quem ganha, esquece. Quem perde, não esquece. Um dos maiores problemas que Israel enfrentou foi com os filisteus, porque quando entraram na terra, era necessário eles primeiro, antes de tomarem toda a terra, com a força do exército, eles deveriam clamar a Deus, reunir-se em Deus, para que pudesse superar as grandes adversidades de uma terra que eles passaram a possuir e a dominar. Ao invés disso, eles se acalmaram, se aquietaram, se misturaram com as nações pagãs, alguns passaram a abrir as suas portas para deuses estranhos e foi causando um distanciamento da fé e da relação com Deus. Pastor, por que o senhor se lembra disso? Porque a mesma coisa que aconteceu há milênios de anos é as mesmas coisas que acontecem hoje. As pessoas estão abrindo uma lacuna entre o ser humano e o ser divino. Quando nós abrimos essa lacuna, nós deixamos um espaço aberto. Pedro nos orienta sobre isso. Existe um ao nosso derredor, bramando, querendo buscar a quem tragar. Lamentavelmente, algumas pessoas têm sido tragadas e difícil se levantar e se erguer. E outra coisa, não é hora de se pensar em economia, é hora de se pensar na vida, na existência do ser humano. Que possamos entender isso, focar este momento no divino, cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E um dos melhores cuidados que nós podemos ter não é comermos 2 pratos de comida, é nos apresentarmos diante de Deus e pedirmos a Ele misericórdia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Meia-noite eu conto com a tua oração, porque eu estarei orando pela tua vida e pela tua casa. A paz do Senhor.